Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a possibilidade do Remo se transformar em um clube empresa e também de um empresário português que tem interesse de comprar em alguns times aqui do futebol brasileiro, que já demonstrou interesse e tudo mais. Quais poderiam ser? Será que a equipe do Remo teria essa chance? E quais estão as atualizações em relação a dívidas e também valor de mercado da equipe visando essa temporada agora de 2022? Quero dar aqui um giro um pouco mais falando a respeito da SAF, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas só antes de começar mais o vídeo, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Carter, estamos quase chegando nessa marca de 30 mil inscritos. Tem vários torcedores aqui da equipe do Remo, então aproveite para se inscrever. Tenho certeza que você vai gostar. Mas só antes de começar, vou dar um recado muito importante para vocês a respeito do Futebol Team, patrocinador aqui do canal. Futebol Team que é um jogo de futebol bem parecido com aquele modo carreira do FIFA, do PES, onde você pode assim, jogar online com seus amigos e que pode montar a sua equipe, evoluir seu personagem. Bem interessante mesmo, que está com gráficos excelentes agora para 2022. Eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição desse vídeo, corre lá, dá uma olhada, que eu tenho certeza que você vai gostar. E depois continua aqui assistindo esse vídeo, onde vamos falar um pouco mais sobre o projeto de clube empresa e será que poderia ter alguns interessados no projeto de clube empresa do Remo, enfim, vai lá dar uma olhada. Bom, eu quero começar falando aqui com vocês sobre esse empresário português, que é no caso do Jorge Mendes, que é empresário de vários craques do futebol mundial, como por exemplo o próprio Cristiano Ronaldo, e assim, ele tem interesse de comprar, de acordo com algumas fontes, inclusive do Nicola, ele tem interesse de comprar algum time aqui no futebol brasileiro, justamente já avisando esse potencial de transformação da SAF. Enfim, não teve nenhuma especulação de qual time, por exemplo, ele já teria interesse de comprar, qual região. Até foi especulado a Ferroviária, que recentemente foi negociado com o grupo da Estela Garcia, que é uma empresa da Galícia, da Espanha, que foi comprado por algo próximo de 30 milhões de reais. E quem trouxe essa informação de um time brasileiro poderia ser comprado, possivelmente um time assim, avaliado bem menos do que foi vendido igual o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, um valor assim bem mais acessível. Quem sabe o Remo não poderia ser uma dessas possibilidades, que eu vou deixar aqui um trecho aparecendo do Nicola, onde ele fala um pouco mais a respeito dessas informações. Quero contar uma informação exclusiva de bastidores. Já ouviu falar sobre Jorge Mendes? Ele é um dos maiores empresários do futebol no mundo, empresário português, responsável pelas carreiras, por exemplo, do José Mourinho, do Cristiano Ronaldo, entre outros jogadores, Bernardo Silva, Falcão Garcia, o Rames Rodrigues, de quem falamos agora há pouco, Di Maria, João Félix, enfim, bastante jogador importante. Jorge Mendes disputa com o Juliano Bertolucci, com o Kia Jorabichian, um dos principais mercados do mundo. O cara é bastante grande. E o Jorge Mendes recentemente conversou com alguns clubes brasileiros sobre a possibilidade de se tornar dono de um deles. Até a Ferroviária entrou nessa parada, e a curiosidade é que a Ferroviária era administrada pelo Saul Klein em parceria com o Júlio Taran. Júlio Taran é o principal sócio, o braço direito do Juliano Bertolucci, e há uma rivalidade grande entre o Bertolucci e o Jorge Mendes. Então, quando o Jorge Mendes consulta a possibilidade de comprar a Ferroviária, ele compraria a Ferroviária de um rival no mercado. Acabou que não rolou. A Estrela Galícia, empresa de cervejas da Espanha, adquiriu a Ferroviária, como você soube primeiro, aqui no canal do Nicola. Jorge Mendes ainda não desistiu da ideia de comprar um clube brasileiro, e isso está se tornando cada vez mais comum. A gente vê investidores, gente com bastante dinheiro, cogitando essa possibilidade. É que como o nosso dinheiro, o nosso real é muito desvalorizado em relação ao euro e ao dólar, são operações relativamente baratas. Mas, pode reparar, que esses investidores, na teoria, têm preferido buscar clubes menores, mesmo sem tanta tradição ou sem tanta torcida, até porque esses clubes, em geral, têm muito menos... Enfim, depois desse vídeo eu quero falar aqui algumas informações também importantes a respeito do Remo, como por exemplo, qual que é o valor da dívida atual, onde não temos muitas informações, tá? Em relação à dívida total do clube. Em relação a dívidas trabalhistas, de acordo com o Globo Esporte, era algo próximo de 15 milhões de reais e que o Remo tinha a intenção de quitar ainda nessa temporada de 2022 e ficar totalmente livre dessa dívida de 15 milhões, que já é um passo assim, muito importante, ainda mais pensando que o investidor vai ver qual que é o valor da dívida total e também quais foram os últimos movimentos em relação aos processos, que já dá uma diminuída bem interessante. Ainda tem essa questão de quanto que o clube vale, até mesmo já trouxe aqui para vocês o presidente do clube falando um pouco a respeito disso. Eu já fiz um vídeo no canal falando que poderia valer algo próximo de 200 milhões de reais. Ele que falou que ainda teria que ter um estudo, né, em relação a ver quanto que valeria a marca ou algo nesse sentido, porque é algo muito difícil de ter uma definição, mas eu diria que sim, poderia valer algo próximo disso, de 200 milhões, acho que 200 milhões seria o máximo, né, ali por 100%, mas quem sabe 100 milhões, 80 milhões por 40%, 50% da SAF, ainda então não sabemos qual que seria um valor exato aqui para especular para vocês. Mas para você ter uma ideia, um levantamento da Sports Value, que é uma empresa que fez levantamento de quais são os times mais valiosos do país, listou algumas equipes, os 30 primeiros, e o Remo não apareceu nessa pesquisa, mas o rival Paysandu apareceu na 28ª colocação, avaliado em 162 milhões de reais.
Então assim, eu vejo que o Remo poderia valer até mais ou um pouco menos do que isso. Não diria que teria uma diferença muito grande, igual o Paysandu avaliado em 162 milhões e o Remo em 110. Eu acho que não, até porque o último colocado estava valendo 150 milhões. Então, sem dúvidas, ainda teria espaço para algumas outras equipes valendo na casa das centenas de milhões de reais, como por exemplo o Remo aparecer nessa lista. Enfim, os rivais sempre tem um valor bem parecido e eu acho também que o Remo poderíamos chutar ali de 162 milhões tranquilamente por conta de toda a torcida, a infraestrutura, investiu bastante, como por exemplo no seu estádio próprio, que teve algumas reformas interessantes, né, no estádio Baianão. Teve também o CT dos Carajás, que foi uma grande aquisição por parte do clube, além também de ter reformado todas as suas estruturas recentemente, um time que voltou a estar de volta na segunda divisão, que isso é algo muito importante, principalmente em questão de visibilidade para a equipe paraense. Então vejo que a equipe subindo novamente para a Série B seria um marco muito importante, até porque teria uma valorização interessante em relação ao seu percentual. E eu vejo que a possibilidade de algum empresário comprar teria sim, não seria um time barato, né? Não seria 30 milhões de reais como foi a Ferroviária, mas também não seria 1 bilhão e 400 como foi o Cruzeiro, 1 bilhão e 700 igual o Vasco, o Botafogo também com o John Textor, ele pagando 400 milhões e se associando a dívidas também, então passa da casa de 1 bilhão, o Remo seria um time muito mais acessível, com uma torcida gigantesca. Então quem sabe alguns empresários, como por exemplo o Jorge Mendes, quem sabe não poderia olhar para esse lado aqui do futebol brasileiro, saindo assim, sendo o primeiro time fora do Sudeste, né, do Brasil, a se transformar em uma sociedade anônima do futebol, que sem dúvidas daria muita repercussão. Mas enfim, já esteja aqui nos comentários, torcedor do Remo, o que você acha a respeito dessa possibilidade do clube ser vendido, e também prometo que qualquer outras atualizações a respeito do projeto da SAF, eu vou tentando manter vocês aqui bem atualizados, até porque já trouxemos vários vídeos falando justamente a respeito desse tópico. Mas enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês de outros conteúdos que nós já trouxemos a respeito da equipe do Remo. Um aqui a respeito de notícias que falamos nesse final de semana, e o outro sobre o Clube Empresa, onde eu falo sobre muito mais detalhes, um vídeo bem mais longo falando justamente sobre quais seriam os passos para a equipe se transformar em uma SAF. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!